Estamos iniciando agora uma nova série de lições que atrairão a nossa atenção para a missão de sair e fazer algo em prol de outras pessoas, compartilhando com elas o amor e o Evangelho de Cristo Jesus. Nós estaremos examinando algumas histórias bíblicas maravilhosas que nos ensinarão a alcançar outras pessoas também. Você é bem-vindo a esses momentos especiais de estudo da Palavra de Deus que estamos iniciando neste momento. Nós iniciaremos esse trimestre buscando entender o Deus da missão. Como a missão tem a sua origem em Deus e como ela nos alcança. Todo esforço missionário está centrado na pessoa de Deus, no nosso relacionamento com Ele, na maneira como Ele nos trata, a compreensão de sua natureza e de seu caráter missionário. A missão tem origem e tem propósito em Deus. E a missão começou com a sua iniciativa de criar o universo e criar a humanidade, abrindo os braços para estar com eles. Após a entrada do pecado no mundo, o seu alvo foi restabelecer o relacionamento com a humanidade, para que, por fim, a sua missão seja cumprida com a restauração de todas as coisas. A lição dessa semana, a primeira lição do trimestre, destaca 5 características chaves da missão de Deus em nosso favor. A primeira característica de Deus é que Ele é um Deus que nos alcança. Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança para que vivêssemos num relacionamento pacífico, de amor, de comunhão com Ele. Mas criou-nos com o dom do livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Nossos primeiros pais escolheram errado. E aquele momento mudou o plano, o propósito original para o recém-criado planeta. E Deus agora aplicou a missão de salvação que fora concebida desde a eternidade, para que esse homem pecasse, ele pudesse ser salvo. E assim Deus agora implementou nessa terra a sua missão. É interessante que atrai a nossa atenção o fato de que quando Adão pecou, Deus foi em busca de Adão. Ele sabia onde eles estavam, aquilo que havia ocorrido, mas ele perguntou: Adão, onde estás? Eles precisavam ser confrontados com sua situação e com as consequências do pecado em que haviam se colocado. E ali Deus apresentou-lhes a sua missão, o plano da redenção, a única esperança de reconciliação. Eles estavam perdidos, necessitavam de salvação. Deus é um Deus que nos busca e nos salva do pecado. Deus não determinou a existência do pecado, porém Ele previu e tomou providências para resolver o problema do pecado. A vinda do Salvador, assumindo a natureza humana, foi prometida a Adão e Eva. A segunda característica da missão de Deus, que a lição destaca, é que Ele é um Deus que anseia estar conosco. Durante todo o Antigo Testamento, Deus continuou a agir, de acordo com a sua natureza missionária e seus propósitos. Lá, após o dilúvio, na Torre de Babel, Deus dispersou as pessoas que ali estavam, intervindo para que o seu plano pudesse ser cumprido. E Ele ampliou a sua missão chamando Abraão, para que ele fosse seu instrumento, dele fosse estabelecida uma nação que fosse uma bênção para toda a humanidade. E Deus diz a Abraão: eu serei o seu Deus, eu estarei com você. À medida que a história foi avançando, nós encontramos agora José no Egito, como um instrumento da salvação de Deus para o seu povo. E a Bíblia diz: o Senhor era com José. Depois ele chamou Moisés para libertar o cativo Israel do Egito. E ele disse a Moisés: eu sou o Deus eu sou, e eu estarei com você. Ele ordenou a construção do tabernáculo no deserto para que ele pudesse manifestar a sua presença entre o seu povo. Estabeleceu um sistema de cultos e de sacrifícios que prefiguravam o futuro ministério de Cristo. O plano da salvação
em favor da humanidade. A terceira característica de Deus, da missão de Deus, é que Ele é um Deus que se tornou um conosco. O desejo de Deus de estar com a humanidade se tornou uma realidade mediante Jesus Cristo. A promessa feita lá no Jardim do Éden se cumpriu, diz o Evangelho de São João, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A expressão unigênito aqui significa único de sua espécie, porque ninguém houve semelhante a ele. Deus revestiu-se da humanidade. Jesus era totalmente divino e plenamente humano. Ele era Emmanuel, Deus conosco. Aquele que havia habitado entre o seu povo através de sua glória, lá no santuário no deserto, assumiu agora a pessoa física de Jesus de Nazaré. Ou seja, a grande maravilha do cristianismo, da Bíblia, é que Deus veio e entrou no meio da nossa história. Ele veio para viver conosco a nossa história. O Deus da missão veio para viver a sua missão junto com os seus filhos. A natureza missionária de Deus tornou-se assim conhecida. Ele veio buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. O destino final da humanidade estava em jogo. E assim ele deu a sua vida para libertar-nos do poder do pecado. A quarta característica da missão de Deus é que ele é um Deus que continua a estar conosco. O ministério de Jesus foi a máxima revelação de Deus. Deus deixou de ser um conceito teológico, filosófico, tornou-se um ser real, pessoal, não apenas transcendente, mas agora imanente, presente. E ele prometeu que estaria sempre conosco, através da presença do Espírito Santo até a consumação dos séculos. Hoje, ele nos transforma pela sua graça, quando nele nós cremos. Ele nos santifica pela habitação do Espírito Santo. Ele nos concede dons espirituais para servi-lo, comissionando-nos a fazermos discípulos de todas as nações para ele. Ele não prometeu àqueles que o seguissem que a missão seria fácil, mas ele prometeu que estaria para sempre com eles, com os seus filhos, através de toda a sua missão. A quinta característica do Deus de missão é que ele é um Deus que voltará para nos buscar. A bendita esperança que temos está na promessa de que ele deseja estar conosco eternamente. E ele prometeu: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. No livro de Apocalipse, nós encontramos a respeito da Nova Jerusalém o seguinte: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Ou seja, o Deus da missão finalmente cumprirá o seu propósito, o seu desejo de estar com seus filhos para todo sempre, por toda a eternidade. Enfim, nós temos um Deus que anseia estar conosco. Veio em busca de nós, se tornou um de nós, nos alcançou, continua conosco através do Espírito Santo e voltará para nos buscar, para nos levar, para estarmos para sempre com Ele. Ao longo do 4º trimestre deste ano, você e eu teremos a oportunidade de ver e experimentar o Deus da missão agindo em nossa vida, agindo no mundo. O primeiro desafio que a lição estabelece é que nós oremos cada dia para que Deus nos motive a sermos parte da sua missão. Em segundo lugar, nós escolhemos uma pessoa, alguém, um amigo, um conhecido, alguém a quem desejamos alcançar com a missão do Evangelho, em favor de quem nós iremos orar a cada dia, para que a nossa vida seja um prolongamento
da missão de Cristo Jesus nesse mundo. Que o Senhor nos inspire, nos oriente no estudo da sua palavra durante esse trimestre, para que o Deus da missão seja o nosso Deus e nós vivamos a missão que Ele tem para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos inspire, nos anime, nos alcance para tanto.